Bem, como eu tenho falado um pouco na propaganda, as conferências são avulsas, né? Não depende de ter ouvido outra anteriormente. Porém, nós vamos continuar ainda um pouquinho na companhia de São Pedro Julião Aimar. Vamos falar um pouco da virtude, sobretudo como adquirir a virtude, né? Bom, em geral, todo mundo sabe, a virtude se adquire, bom, claro, pela graça de Deus e pela repetição dos atos de virtude, que a princípio não, né? Para realmente se crescer na virtude é preciso que esses atos de virtude sejam mais intensos, né? Não necessariamente mais intensos, entre aspas, de dificuldade, mas mais intensos no seu princípio na alma. Mas, bom, isso é uma coisa geral para se adquirir a virtude. Nós vamos ver hoje o que eu apelidei de protocolo de São Pedro Julião Aimar para se adquirir uma virtude. Não é mágica, não é receita de bolo, porque é receita de virtude. Não é assim tão matemático, eu fiz isso. Tem que se fazer bem, né, interiormente, justamente com a alma. E não é mágico, porque é o princípio mesmo para se adquirir a virtude, que eu acho que São Pedro Julião Aimar conseguiu enumerar, digamos assim, as etapas de maneira, o processo, né, de maneira clara. Eu acho que pode ser bastante proveitoso para a gente não transformar a aquisição de uma virtude, claro que depois deve ir se desenvolvendo, né, cada vez mais. Mas eu acho que ele pegou bem, ou explicou bem, né, como é esse processo para adquirir a virtude, como é que nós podemos intencionalmente, né, pensando e querendo adquirir uma virtude. Então, vamos acompanhá-lo mais uma vez nesse propósito. Então, nos diz São Pedro Julião Aimar o seguinte, né? Então ele começa falando aqui da virtude em geral. Antes de tudo, é preciso lembrar que as virtudes cristãs são desagradáveis à nossa natureza ferida pelo pecado original, né? Então vai contra as inclinações que nós temos, né, na nossa natureza, essas feridas pelo pecado original. Sabemos, a nossa natureza não foi totalmente, né, não foi corrompida, mudada, ela guarda também a sua inclinação para o bem, mas existem essas feridas do pecado original. Ele diz, o amor próprio não ama a humilhação, a mortificação, a pobreza, né? Uma certa disciplina de vida. Desde o pecado original, a natureza é abandonada a si mesma, então tende ao egoísmo, ao orgulho, à sensualidade. Preguiçosa para cumprir deveres, né, em geral, ardorosa e violenta em tudo que lhe agrada. Paciente, colérica contra os obstáculos. No fundo, buscando o interesse próprio, né? O eu é o fim de todos os seus atos. E não custa a gente lembrar realmente esse fundo, né, de todos os pecados, que é o orgulho, que é o pecado original, né, de Adão e Eva. Foi um pecado de orgulho. Como nós sabemos, sereis deuses, sereis como deuses, né? Quer dizer, você pode se colocar você mesmo como seu fim.
e não Deus. Servir a você mesmo e não a Deus. Então, no fundo, a gente tem esse orgulho que vai, de alguma forma, permeando todos os nossos outros pecados. Não é que todo pecado seja de orgulho, mas tem ali esse fundinho, por assim dizer. Então, nós devemos, procurar ordenar a nossa natureza, corrigi-la nessas más inclinações, despojando-a dos seus defeitos para revesti-la, então, cada vez mais com os costumes, com as vestes do homem novo, que é Jesus Cristo. Para que ocorra essa transformação sobrenatural em nós, do velho homem, que somos nós, com o pecado original e já com os nossos pecados atuais, pessoais. Para nos transformarmos, então, desse velho homem para o homem novo. É uma transformação sobrenatural. E então nós precisamos, antes de tudo, da graça de Deus. Um processo sobrenatural, um fim sobrenatural, precisa também de um princípio e de um motor sobrenatural, a graça divina, Deus. Então, a primeira coisa, esse protocolo de São Pedro Julião Aimar, é rezar pedindo essa virtude. Diz o nosso santo, portanto, é preciso orar para obter a graça de praticar tal ou qual virtude. Não se pode combater sem armas, e armas espirituais só de Deus podem vir. Então, rezar pedindo essa virtude. Em seguida, diz o nosso santo, é preciso estudar, meditar a virtude que se pretende adquirir. Pois só se ama aquilo que a gente conhece. A gente só ama o bem que a gente conhece. E a gente só vai amar mais se a gente conhecer mais. Então, o amor acompanha o conhecimento. É preciso estudar, meditar. E a meditação, claro, não é um estudo, São duas coisas aqui até distintas. Uma coisa é estudar, ler sobre a virtude, outra coisa é meditar sobre ela. Meditação, claro, eu vou colocar inteligência para entender melhor o valor daquilo, as consequências, os benefícios. Mas na meditação já vou também movendo a minha vontade para amar aquela virtude, já também, claro, vendo como aplicá-la concretamente na minha vida. Então, rezar, pedindo a virtude, estudar e meditar sobre essa virtude que eu pretendo adquirir. E em seguida, a partir, claro, da fé, escutar o que sobre ela Deus nos diz. E, em particular, eu vou fazer isso como? Considerando essa virtude na vida de nosso Senhor.
Então, procurar conhecer essa virtude em nosso Senhor, como Ele a praticou. Se eu quero imitar nosso Senhor, o novo homem é nosso Senhor em nós, conhecer, então, a virtude que eu quero, que eu desejo adquirir em nosso Senhor. Vendo nosso Senhor praticando, né, essa virtude de algum modo em sua vida. Como Ele pratica hoje também de algum modo mesmo na Eucaristia. Então, já temos aqui rezar, pedindo a virtude, estudar e meditar sobre essa virtude que a gente quer adquirir, considerá-la na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso santo diz em seguida, sobretudo no início, né, desse processo, fazei muitos atos interiores dessa virtude. Atos de admiração, de desejo, de amor, né, a essa virtude, por essa virtude. Antes de pensar em já praticar demais exteriormente, fazer esses atos interiores de admiração, de desejo, de amor dessa virtude. Fazer dessa virtude o pensamento dominante na minha vida. O único, chega a dizer, São Pedro Julião Emmanuel. Se seguirdes esse caminho, logo a tornareis natural a vosso espírito, e este arrastará facilmente o coração, que é a vida. Então, fazer esses atos interiores de admiração, de desejo, de amor, atos interiores da virtude. Fazer dela o pensamento dominante, o único. E claro, né? A gente tem falado desses passos, não é um depois outro. Tudo ao mesmo tempo. Então ele volta. Bom, e ele diz, né? Fazer isso, todos esses pontos aqui, exercer-se, né, nesses pontos, ele diz durante 8 a 15 dias. Em outro texto ele vai dizer 3 semanas. Que seja um ano inteiro. Como diz São Francisco de Sales, né? Se a gente conseguisse vencer um defeito por ano, já estaria ótimo. Às vezes a gente quer vencer vários e não vence nenhum no final das contas. Por quê? Porque às vezes falta um pouco essa especificação, o que a gente realmente quer, e concretizar. Claro que, né, se a gente está combatendo um vício, né, em primeiro lugar até querendo adquirir uma virtude, é que a gente vai largar totalmente o resto. Porque se a gente cresce realmente numa virtude, a gente termina crescendo nas outras. As virtudes são conexas. Não existe uma virtude que se desenvolva sozinha. Junto com uma virtude se desenvolvem também as outras, proporcionalmente. Então ele diz de 8 a 15 dias, em outro momento diz 3 semanas. Quer dizer, se a gente realmente procurar se aplicar bem, pode ser um tempo suficiente para realmente a gente vai ser perfeito nessa virtude, mas para já ter a virtude. Quer dizer, já ter uma inclinação na alma, bem enraizada para aquilo. E claro que a gente vai ainda desenvolvendo, né, ao longo da vida. Ele então reforça, durante esse período, lede, meditai, quanto se refere a tal virtude, seja essa a grande intenção de vossas preces e comunhões. Então é botar realmente a questão dessa virtude em todas as orações, no texto, na comunhão, na missa. Não é que também vai esquecer qualquer outra coisa, pura e simplesmente, embora ele chegue a dizer que é o único. Mas realmente dá total prioridade a essa virtude que nós queremos adquirir. Não vos preocupeis com os outros defeitos, não penseis nas outras virtudes. Em vós tudo será arrastado para o bem por essa virtude rainha.
Ele conclui: eis o meio infalível e necessário para adquirir em pouco tempo o hábito de uma virtude. Não é mágica, não é uma coisa exterior, é justamente que o protocolo de São Pedro de Leomar, o protocolo sou eu que estou apelidando, né? Vamos lembrar. Justamente vai tornar a coisa bem enraizada, né? A gente primeiro reza pedindo, medita, estuda, considera na vida de Nosso Senhor, né? Faz dela o pensamento dominante, o único, vendo as ocasiões que surgem também exteriormente para exercê-la, claro, faz esses atos interiores, multiplica esses atos de admiração, de desejo, de amor. Tá, isso então vai criando uma inclinação na alma. E o objeto de todas as minhas orações, comunhão, missa, tudo, terço, devoções, quaisquer, vai criar então uma inclinação na minha alma, sem tardar muito, porque não é um meio natural, mas pela graça. Não. 8 a 15 dias, 3 semanas. Então, eis o meio infalível e necessário para adquirir em pouco tempo o hábito de uma virtude, para nola tornar, de certo modo, natural. Natural no sentido de que está ali já na nossa alma. Assim, far-se-á transformação em nossas faculdades. Será como que um germinar, um florir, sob a unidade de pensamentos e ações. Tudo está voltado para essa virtude. Pensamentos e ações. É por não seguir esse método que frequentemente não se chega a adquirir o hábito de uma virtude. Fazem-se atos isolados, mas não se lhe dá o tempo de enraizar. O que é uma questão, né? Muitas vezes a gente, na própria meditação, vai passando de tema em tema, né? Um dia medita sobre a Eucaristia, no outro dia medita sobre a paciência, no outro dia medita sobre a oração, no outro dia no início, né, que eu estou começando a aprender, não tenho muita ideia de nada, não tenho muitos conceitos, né, e verdades de fé na cabeça. Então é meio normal, né, às vezes começa assim. Mas depois a gente tem que somente dar tempo para enraizar, né? Então, se eu quero adquirir uma virtude, eu preciso de um certo tempo para se enraizar, formar uma inclinação na minha alma. Então, o que ele diz? 8, 15 dias, 3 semanas. Eu recomendo mirar 3 semanas, né? Se conseguir antes, ótimo. Mas com confiança, né, e humildade. Então, é por não seguir esse método que frequentemente não se chega a adquirir o hábito de uma virtude. Fazem-se atos isolados, mais fracos. Logo estou fazendo, né, concentrando em outra coisa, depois em outra. Nada se enraiza no final das contas. É uma flor separada da haste, deixando de receber o vigor da seiva, não tarda a perder a sua beleza. Assim, pelo menos a partir de agora para vocês, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Assim, por própria culpa, foi para mim também, nada se consegue de sólido. É porque não se quer ter, no começo, um pouco de trabalho. Porque não se quer prestar a devida atenção. Bom. E aí ele ainda vai continuar um pouco, né? Então, esses são os elementos assim, mais essenciais, digamos, né? Claro que é bom a gente, uma condição, estar em estado de graça. A gente não está a procurar recobrá-lo o quanto antes, né? Então, estar em estado de graça, rezar pedindo a virtude, estudar,
meditar sobre a virtude, considerá-la na vida de Nosso Senhor, atos interiores de admiração, de desejo, de amor, de exercício mesmo dessa virtude. Todas as preces e comunhões nessa intenção, todos os pensamentos e ações voltados principalmente, unicamente até de São Pedro de Leão, para essa virtude. Durante 8, 15, 3 semanas. Bom, e ele continua. Estabelecido esses princípios, é preciso passar, então, a cultura positiva das virtudes. Toda virtude deve enraizar-se na humildade. Todo pecado tem um fundinho de orgulho. Toda virtude tem um fundinho, vamos dizer, um fundão de humildade. E essa humildade deve se basear em 2 verdades principais. Não podemos adquirir virtude alguma por nós mesmos. Essa é a primeira verdade. Não podemos adquirir virtude alguma por nós mesmos. Daí, então, pedir, estudar, meditar, fazer o objeto de todas as preces, orações, considerar em Nosso Senhor, fazer desses atos de desejo, pensamento único, essa virtude. Então, a primeira verdade, não podemos adquirir virtude alguma por nós mesmos. Tudo podemos com a graça de Deus. Segunda verdade, da humildade. Então, Deus trabalha conosco sob uma condição de que lhe referimos toda a glória. Então, dentro desse protocolo, a gente vai ter essa humildade. Em seguida, a mortificação é a segunda condição necessária para a aquisição e desenvolvimento das virtudes. Uma virtude entra em nós em razão da mortificação de nossas paixões desordenadas. A virtude vai justamente ordenar a nossa alma, as inclinações dela. Contrariamente, então, ao vício. Nós temos que colocar aí alguma mortificação também no protocolo, com essa intenção. Vamos pegar também as mortificações que já fazemos e, durante esse período, voltar essas mortificações para a aquisição dessa virtude, nessa intenção. Então, o caráter essencial de toda virtude verdadeira está no sacrifício e no amor do sacrifício. Porque, por natureza, a virtude é essencialmente militante. Claro, a gente vai crescendo na virtude, a inclinação vai ficando mais profunda, vai tendo uma certa facilidade, um agrado, mas sempre, se a gente quer progredir, ato mais intenso, tem aí um sacrifício, uma batalha, uma luta. A virtude é essencialmente militante. Só se estabelece na paz pela guerra. E sua paz é uma paz armada, sempre pronta ao combate. Os principais inimigos, da virtude, justamente o orgulho, o respeito humano, sensualidade. Sensualidade no sentido de aquilo que agrada, a nossa sensibilidade. Diz que a virtude não consinta em concessão alguma, em nenhuma trégua, e avance corajosamente. É a guerra da verdade contra a mentira, da santidade contra o vício, de Jesus Cristo contra o mundo. Bem, então, esses são os elementos básicos, desse protocolo de São Pedro, Julião e Maia. A gente pode, então, tirar ainda alguns outros
proveitos aqui, fazer algumas outras considerações. Por que virtude, né, o começo? A resposta mais evidente seria, a virtude contrária ao seu vício dominante. Não. Meu vício dominante é justamente o orgulho, meu vício dominante é a falta de... é a gula, meu vício dominante é a falta de confiança, meu vício dominante é a falta de constância nas minhas práticas, né, de oração, meu vício dominante é a mentira, que seja, contra a castidade. Então, vício dominante. Agora, qual que é o problema? Tem gente que passa a vida inteira tentando descobrir qual que é o vício dominante. E aí, tem que começar o combate pelo vício dominante. E aí, qual será? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que não sei o quê? Mas não sei o quê, tentar... Aí não vai resolver nada, né? Tem que começar o combate, tem que começar isso aqui hoje. Então, se você não identifica seu vício dominante hoje, começa por alguma coisa que você reconhece que é importante, que tem influência na sua vida. Um sistema, um modo prático é ver quais são os pecados que eu mais confesso, que mais me atrapalham a vida. Então, posso ir direto ali, né, para adquirir a virtude contrária àquele pecado. Uma virtude, hein? Eu vejo qual que é eu consigo ver um pouquinho melhor qual que é a raiz daquilo ali. Então, a virtude contrária à raiz daquele pecado, que eu consigo ver mais. O importante é começar. Se a gente levar 3 semanas para adquirir uma virtude, né, e eu cresci na virtude, então isso também faz crescer todas as outras virtudes. Então, eu vou conseguir enxergar mais claramente, mais coisas da minha vida espiritual. Então, aí eu vou poder ver outros defeitos, outra virtude a ser trabalhada, vou fazer a mesma coisa. E assim vai. Então, não ficar, né, ruminando qual será, por onde eu começo. Começa. Não. Por alguma que você consiga enxergar que é relevante, por mais que não seja a mais relevante. Certo? Então, isso é bem importante. Outra coisa que é bem importante, isso aqui eu que fiz esse comentário, né, sobre a questão do vício dominante. Mas outra coisa que é bem relevante é o seguinte. Que a gente não deve ficar na generalidade ou na generalização da coisa. A virtude é uma coisa mais geral, amar mais a Nosso Senhor. A gente tem que tornar a coisa bem concreta. São Pedro Julião Emar vai dizer assim: aqui também acho que é importante. Aí já um pouco em outro tema, né? Ele vai dizer, como é que eu reconheço que eu avanço, que eu estou avançando? Ele diz, um sinal é o seguinte: tendes que desbravar determinada porção do campo da perfeição. Então, um campo, né? Vai escolher um campo ali para se concentrar um pouco mais, e a gente vai progredindo em todos os outros, progredindo nesse. Então, ele diz, tende que desbravar determinada porção do campo da perfeição, progredis. Se concluiu de um lado, recomeça do outro. Então, fica tranquilo que se está agindo assim, está progredindo, que eu acabei de falar. Trabalhei essa virtude, depois de trabalhar outra. Uhum.
Ao contrário, se dizeis, não procuro praticar uma virtude em particular, prefiro conservar-me em boa disposição de união geral a nosso Senhor. Não sinto necessidade de fixar determinado ato de virtude para praticar, contentar-me-ei em praticá-las todas à medida das ocasiões. São Pedro Leomar dizia a linhagem da preguiça. É muito vago e a gente se ilude muito, né? Mas até um pouco não fiz associação agora, mas é a questão um pouco do exame particular de Santo Inácio, né? Sabe, então, o exame particular é uma virtude específica, um defeito específico, consequentemente uma virtude específica. E é bom concretizar bastante, né? Isso também. Não vai no mesmo sentido. Então, se dizeis, muito amo o bom Deus, e nada mais fazeis, sois apenas um preguiçoso. Sabeis que são os bons desejos que condenam um preguiçoso. Bons desejos que não chegam a ato, né? Como diz a Sagrada Escritura, os desejos do preguiçoso o matam, porque suas mãos recusam o trabalho. Esses bons desejos serão como as flores do outono, que não podem dar fruto, por lhes faltar o calor vivificante e fecundo do sol. Além de ser covarde, esse proceder, né, geral, praticar todas as virtudes, uma união geral com o Senhor, além de ser covarde, no fundo, uma espécie de zombaria. Não se adquire a perfeição com um golpe de rede. Se fosse jogado ao mar, assim, eu pego todas as virtudes ao mesmo tempo. Não. É preciso ir no anzol, né, especificamente, com calma também. São Bernardo diz aos seus religiosos, não se é perfeito se não se particulariza. Só se alcança a perfeição particularizando. E ele dizia, né, São Bernardo, depois que o fervor nos fez combater ativamente determinado inimigo, a tibieza, sob pretexto de nos fazer combater todos os inimigos ao mesmo tempo, faz com que, em última análise, sem o sabermos, pactuemos com todos esses inimigos. Então, é como numa guerra a gente quisesse em todos os frontes, 360 graus. Num território vasto. Então, para livrar-nos dessa armadilha, só há o meio de voltar à nossa primeira resolução particular. Então, essa particularização, né? Uma virtude específica. Eu vou trabalhar e me concentrar realmente nela sem me dissipar, né? O Senhor, depois de censurar o relaxamento de um dos 7 anjos do Apocalipse, diz, retorna às suas primeiras obras, quer dizer, uma resolução concreta. E diz São Pedro de Leomar, sim, prefiro que, de início, experimenteis algumas derrotas combatendo um defeito particular, a ver-vos combatendo tudo ao mesmo tempo. Isto é, absolutamente nada, sem ser de jamais vencidos, né, teoricamente. Porque, no fundo, eu não estou combatendo mesmo. Então, nem me dou conta, estou vencendo, estou sendo vencido. Uma coisa vaga, nebulosa. Então, o que eu queria tirar daqui é isso, né? Particularizar. Não uma coisa geral, etérea, né? Meio nebulosa. Não, uma virtude em particular. Me concentrar nela, quer dizer, abandonar todo o resto, que seria absurdo. Mas realmente concentrar-se em uma virtude em particular. Então, relembrando os pontos essenciais desse protocolo
de São Pedro Julião Aimar, que nada mais é do que elencar bem, né? Aquilo que a igreja sempre ensinou. Então, como base, humildade, mortificação, escolher também uma mortificação, né, específica nesse período. Então, humildade, as duas regras da humildade. Impossível adquirir a virtude por mim mesmo, pelas minhas próprias forças. Mas com Deus, tudo posso. As duas regras, né, da humildade. Então, humildade e mortificação como a base. 8, 15 dias, 3 semanas, né, trabalhando, estado de graça, querer recobrá-lo quanto antes, rezar, pedindo a virtude e voltando todas as orações realmente para isso, né, também a missa, a comunhão, tudo. Estudar, meditar sobre a virtude. Estudar e meditar são duas coisas distintas, né? Gente, estudar não quer dizer que eu preciso pegar a suma teológica e tranquilo, né? Coisa simples. Considerá-la na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem nós devemos imitar. Atos interiores dessa virtude, de desejo dessa virtude, de admiração por essa virtude, de amor por essa virtude. Claro, né, que sobretudo o estudo e a meditação é para a gente conhecer melhor essa virtude, para amá-la mais, ver a importância dela, o bem dela, o valor dela, os frutos dela. Então, amá-la mais. E, claro, ver como é que eu posso aplicá-la concretamente na minha vida. Então, considerá-la na vida de Nosso Senhor e os atos interiores. O ideal seria, né, a virtude contrária ao vício dominante. Não sei como é o vício dominante, não vamos perder tempo, vamos começar com alguma virtude que seja relevante para nós, aqui e agora. E eu recomendaria, né, bom, em particular, se alguém não vê claramente, né, o vício dominante, e ainda tem as inconstâncias, né, na vida de oração, que começasse por aí, pedindo o espírito de oração. Então, se conhece, né, qual é o vício dominante, a virtude contrária. Se não, não vamos esperar nenhum dia para começar. Ficar uma semana pensando qual é meu... Não, vamos em frente, certo? Daqui a 3 semanas, talvez você tenha chegado à conclusão e aí você passa para isso. Bem, e que seja realmente uma virtude específica, né, particularizada. E vendo a sua vida concreta, né, aqui e agora. O que você precisa, como precisa. Então, são esses elementos, né? Então, quem quiser pode me pedir que depois eu mando, né, os trechos aqui também de São Pedro de Julião Aimar referentes a essas coisas que nós falamos e um resumo desses pontos também do protocolo de adquirir virtude de São Pedro de Julião Aimar. Certo? Bem, então mantendo nosso compromisso com a pontualidade.